Queridos, boa noite. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler o capítulo 6, o final do capítulo 6. Eu quero ler somente aqui um texto, o versículo 15 do capítulo 6. Então todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Nós começamos nosso culto no domingo passado, lendo o capítulo 6, até o versos 8. E hoje nós vamos utilizar do versos 8 até o final, o texto que lemos, para conversar um pouco sobre a forma como Deus faz para fazer com que o Evangelho se desenvolva, cresça. No domingo passado, nós falamos de uma experiência em que a igreja primitiva estava vivendo e uma dificuldade que eles precisavam, de certa forma, fazer gestão. Dissemos ainda que Deus produziu um grande avivamento no seio da igreja, e esse avivamento ele podia ser compreendido como o exercício praticado praticamente por quase todos os membros da igreja, os que tinham simpatia pela igreja, que era o exercício da generosidade. Quase todas as famílias estavam partilhando os seus excedentes com aqueles que não possuíam nada. Nessa partilha gerou-se um atrito entre as viúvas hebreias que falavam grego e as viúvas hebreias que falavam o hebraico. E esse conflito precisava ser resolvido pela igreja. E a Bíblia diz que os apóstolos, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, reuniram a congregação, mostrando sensatez, e de dentro da congregação escolheram os homens que eram capacitados, habilitados para realizar aquela tarefa que era de distribuir os alimentos de natureza justa e que todas as viúvas deveriam receber de maneira igual o sustento para suas casas. Dissemos ainda que Deus providenciou com que os apóstolos permanecessem fiéis ao ministério em que foram convidados, leais a Jesus Cristo. Essas questões que foram tratadas e que ocorreram na primeira parte do verso 6, resultou na conversão de vários sacerdotes, que naturalmente gerou muito mais ciúme, muito mais inveja, muito mais dissidência e embate entre os fariseus especialmente. A Bíblia diz que os líderes religiosos, algum tempo atrás, planejavam tirar a vida dos apóstolos, parte dos apóstolos, e que sobre a orientação de Gamaliel, esse desejo for adormecido, estiver adormecido. Com esses eventos aqui citados, e mais a conversão de vários sacerdotes judaicos ao cristianismo, esse desejo ele retorna. E ele retorna de uma força tão intensa que eles decidiram pagar alguém para levantar falso testemunho contra Estevão. É isso que a Escritura relata nos versos finais. E uma das acusações que caiu sobre os ombros de Estevão foi este. Disseram essas falsas testemunhas: este homem fala constantemente contra este lugar santo
e contra as leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e acabará com todas as leis de Moisés. Esses homens foram comprados para poder levantar esse falso testemunho e com isto acusar Estevão, para que Estevão pudesse ser condenado. Estevão, portanto, é levado ao Sinédrio, escuta essas acusações, e o capítulo 7 do livro de Atos é a descrição da defesa de Estevão. E a defesa de Estevão pode ser resumida pelo menos em 4 partes. A primeira parte é que Estevão faz um discurso histórico sobre a relação de Deus com a nação de Israel, começando com a história de Abraão até Jesus Cristo, fazendo uma ligação entre Jesus e Israel, demonstrando claramente que Deus conhecia a identidade de Israel e que o evento Jesus Cristo não estava desassociado dessa relação de Deus com Israel. Essa é a primeira questão que Estevão mostra. A segunda questão, no seu discurso, na sua defesa, é que Estevão deixa claro que a nação de Israel havia recebido das mãos dos anjos um excelente presente, que foram as leis. Mas que a nação de Israel usava as leis para fazer os outros cumprirem, e os religiosos não cumpriam aquilo que ensinavam. Uma terceira coisa que Estevão inclui na sua defesa é que a nação de Israel, desde o primeiro encontro com Deus, teimava em resistir à ação do Espírito Santo. Resistia o Espírito Santo de Deus. E a quarta coisa que Estevão apresenta em sua defesa, ele deixa claro que uma das especialidades da nação de Israel era assassinar profeta, e que Jesus, que foi assassinado pelos israelitas sobre a aprovação dos líderes religiosos, não seria o último. Juntando os 3 eventos que foram citados, mais esses 4 outros eventos presentes na defesa de Estevão, o Sinédrio fica muito mais furioso ainda e decide apedrejar Estevão. Eu quero deixar essa parte desses relatos da defesa de Estevão e dos eventos que antecederam, a prática da generosidade, a descoberta de que a igreja tinha dentro do seu corpo competência para administrar os recursos, para administrar os bens, para administrar qualquer coisa que Deus pudesse enviar, a reafirmação de fidelidade dos sacerdotes e daqueles que se converteram, conduzindo assim, fazendo assim, estimulando assim, que os sacerdotes judaicos também se convertessem ao cristianismo, aumentou ainda mais a fúria dos líderes religiosos, que culminou no apedrejamento de Estevão. Eu quero deixar um pouco essas questões de lado, quero falar sobre uma outra questão que considero oportuna, necessária, que naturalmente é importante para a nossa reflexão aqui na nossa casa, nesta noite. Nosso desejo hoje é falar um pouquinho da maneira como Deus continua firme em fazer do cristianismo uma religião que pudesse do seu interior emanar graça.
Nossa proposta é essa, como Deus estava fazendo para transformar a religião cristã numa religião que do seu interior pudesse emanar graça. Primeira coisa é que Deus usa Estevão. Isso é indiscutível. Capítulo 6, capítulo 7, fica evidente a ação de Deus usando Estevão. Eu lembro que logo que comecei o pastorado, a nossa igreja tinha uma senhora que já era de idade e aparentemente não tinha força para desenvolver alguns trabalhos que, de certa forma, exigia grandes habilidades e, naturalmente, saúde física. E um dia essa senhora chegou na igreja com uma sacola e disse: pastor, eu trouxe aqui à igreja uma coisa que eu fiz, passei algum tempo fazendo e gostaria de presentear. E tirou da sacola uma toalha toda bordada. E aquela toalha, por muito tempo, nós usamos na mesa, especialmente no culto de ceias. Transformou-se num símbolo de alguém que permite que Deus use a sua vida para fazer com que o reino de Deus cresça na face da terra. Então, a nossa proposta agora é falar como é que Deus pegou todos esses eventos, essas realidades de distribuição de alimento, de defesa do Evangelho por Estevão, essa própria situação de Estevão, como é que Deus transformou isso numa questão em que pudesse transformar o cristianismo numa religião que do seu interior pudesse emanar graça. Então, a primeira coisa que Deus faz na vida de Estevão é deixar claro, deixar ficar evidente para o povo cristão que é humanamente impossível passar por essa vida sem que tenhamos que enfrentar os inimigos. Os inimigos, eles nascem aparentemente naturalmente. A Bíblia diz que Jesus fez uma única coisa enquanto esteve no nosso meio, que foi o bem. E pelo simples fato de fazer o bem, pelo menos 3 inimigos clássicos surgiram na vida de Jesus. O próprio diabo, escrito no Evangelho de Mateus capítulo 4, as instituições, especialmente o judaísmo, transformou-se no inimigo particular de Jesus. E finalmente o povo, que acabou concordando quando foi apresentado Jesus ou Barrabás, e eles optaram que Barrabás fosse solto e que Jesus Cristo fosse crucificado. É evidente que, do ponto de vista teológico, uma análise mais profunda, todos nós sabemos que quem levou Jesus à cruz foi os pecados da humanidade. Nós estamos dizendo, portanto, que é difícil passar por essa vida sem que tenhamos inimigo. Mesmo assim, mesmo com esta dificuldade que temos, a primeira coisa que encontramos aqui, quando Deus deseja fazer com que a religião cristã seja uma religião que emana graça, Ele capacita os seus para uma vida de paz. Essa é a primeira questão. Capacita os seus para uma vida de paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma observação interessante. Eu quero ler aqui na Bíblia para que tenhamos assim uma maneira mais clara de entender as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim em Romanos 12, é o texto que nós estamos aqui procurando.
Ele diz, a partir do versos 17, nunca pague o mal com o mal, faça as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer, e se ele estiver com sede, dê-lhe algo de beber. Pois fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça deles. Então a primeira coisa que Deus faz é exatamente isso. Ele nos faz enxergar que o mal é uma realidade e Ele nos convida durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, sermos um soldado da paz, de buscarmos a paz, de vivermos em paz, de sermos um promotor da paz. Segunda coisa que fica evidente nesse texto de Atos capítulo 6 é que é preciso sermos encorajados, capacitados, instrumentalizados para falar e falar as verdades de Deus. A Bíblia diz que Estevão estava aqui falando com gente de diversos lugares. E nesta fala de Estevão, nós encontramos assim a seguinte expressão. Estevão era um homem cheio de graça e de poder, do poder de Deus. Ele fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele. E em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas da Cilícia e da Ásia. E nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Este texto ele é muito importante porque deixa claro duas características na personalidade de Estevão: a sabedoria e a graça. O texto da Bíblia diz em Salmos 111, versos 10, diz assim: para ser sábios precisamos temer o Senhor. Ele dá compreensão aos que cumprem os seus mandamentos e diz que o Senhor seja louvado. Provérbios, que é um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, e Provérbios diz assim, logo no Provérbios 1, diz assim, quero achar aqui que eu quero ler com vocês, quero que vocês escutem, acompanhem na Bíblia de vocês, por isso é que eu estou procurando aqui. Provérbios de número 1, verso 7 diz assim: mas como um homem se torna sábio? E a Bíblia diz em primeiro lugar, temendo o Senhor, pois somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu fiz questão de ler esses dois textos para exemplificar um pouco sobre esses dois elementos presentes na personalidade de Estevão: a sabedoria e a graça, o espírito, podemos dizer assim. Era um homem sábio, espirituoso, gracioso. Estou dizendo que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a segunda parte nós esquecemos.
Nós esquecemos sobre a necessidade de estudar. Nós esquecemos sobre a necessidade de compreender as coisas. Nós esquecemos que Moisés era um homem letrado. Esquecemos que Jetro entendia de distribuição de grupos, de formação de grupos e de liderança. Esquecemos que Salomão buscava sabedoria. Esquecemos que o apóstolo Paulo deu impulso na propagação do Evangelho por todo o mundo, de forma que a Bíblia nos orienta a buscarmos a sabedoria. Algumas pessoas se enganam quando leem o texto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim, é verdade, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas tem outra parte. A outra parte é que nós precisamos desenvolver a nossa cognição. E só tem uma forma dos seres humanos desenvolver a sua cognição, é estudando. Mas há uma segunda característica que a Bíblia diz e que estava presente na personalidade de Estevão, e por essa razão, aquelas pessoas que debatiam com ele não podiam resistir. A Bíblia diz que Estevão era um homem gracioso, falava com leveza, explicava com simplicidade, era amável, era um indivíduo que era gracioso, ele não discutia, ele ensinava, não brigava, ele explicava. E essas particularidades a gente encontra no capítulo 7, quando Estevão faz uma defesa extraordinária, espetacular sobre a sua tarefa, sobre a sua missão, sobre a sua compreensão acerca da vontade de Deus para a sua vida. Esta segunda característica, é preciso falar, é preciso explicar, é preciso dizer ao povo o que Deus deseja para cada um de nós. Mas há uma terceira coisa que quero partilhar, que diz respeito a Estevão, que é a firmeza na fé. A Bíblia diz aqui no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, logo no final da defesa de Estevão, nesse capítulo 7, a Bíblia diz que depois que Estevão falou todas essas coisas acerca da nação de Israel, ele disse: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, é preciso, durante a caminhada, durante a jornada, se manter firme nos propósitos de Deus, e os olhos devem estar fitados, voltados para a pessoa de Jesus, que está à destra de Deus. Estas três particularidades presentes na vida de Estevão: a compreensão de que o mal é uma realidade e, embora o mal exista, nós somos convidados a sermos um militante do bem. O entendimento de que as coisas de Deus deveriam ser ditas, mas as coisas de Deus deveriam ser ditas com inteligência e graça. A compreensão de que, apesar das dificuldades encontradas na trajetória, era necessário manter o olhar fixo em Jesus Cristo, enxergar Jesus Cristo, compreender Jesus Cristo ao lado do Pai. E todas essas particularidades presentes na vida de Estevão geram um marco extraordinário no desenvolvimento da fé cristã. No finalzinho do capítulo 7, a Bíblia diz: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava lá, estava presente.
estava observando Deus usando a vida de Estevão de forma extraordinária e fazendo da vida de Estevão uma oportunidade, uma janela, um modo, um meio de fazer com que a religião cristã pudesse emanar do seu interior a graça. A parte seguinte, esse Saulo, que o texto se refere, é aquele que dá continuidade, que inicia, podemos dizer assim, que dá início a uma grande revolução do cristianismo, realizando 3 grandes viagens missionárias. Um homem simples, que fora escolhido para distribuir alimentos, para fazer com que a contenda existente entre as viúvas pudessem ser minimizadas, resolvidas. Aquele homem compreendia profundamente as verdades de Deus e revela nesse debate em que fora convidado a participar, e mesmo diante das acusações que lhe custou a própria vida, ele se manteve firme como um soldado que viera para promover a paz, como alguém que falava as verdades de Deus com entendimento e graça, como alguém que continuava, apesar da delicadeza da situação, com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe esta semana. Que Deus nos conserve na paz de Jesus. Um forte abraço.